estamos falando dessa carga emocional que nós guardamos devido às experiências que nós vamos tendo ao longo da nossa vida e que é necessário que essa carga emocional seja, né, diluída, que você possa extravasar toda essa emoção para que a sua clareza mental venha. Que é quando até a gente fala, né, a pessoa está cega de medo, está petrificada de raiva, de medo. Então, essas emoções nos paralisam a formação psíquica, né? Toda essa elaboração entendimento, né? Todo esse entendimento. Né? Mas nós estamos, né, eu queria falar agora neste bloco sobre essa questão, né, de reencontrar. Né? Então a pessoa, ela vai para uma vida passada e ela percebe que nessa vida passada ela viveu com um marido e este marido a agredia, vamos colocar aqui como exemplo, a fez sofrer, a caluniou, a traiu, sei lá, qualquer coisa, e hoje ela percebe que este marido, né, é o mesmo marido dela na vida atual e que nessa vida atual eles também têm os mesmos, têm conflitos semelhantes. E daí então como lidar com isso, que esse é um receio. Isso. Então ela fica questionando, procurando até entender essa relação de hoje, buscando às vezes através de vários outros processos terapêuticos e encontra uma dificuldade muito grande de, vamos dizer, entrar nesse equilíbrio com essa relação. Então quando você propicia o trabalho, ela resgata o tipo de relação que teve lá atrás, ela identifica o que ela trouxe, o que ficou gravado nela, naquela vida que ela viveu com ele, e entrando em contato com isso, e liberando o entendimento que ela teve através de um pensamento que ela formou. Então ela desencarna naquela época com um pensamento registrado sobre aquele tipo de relacionamento. Aquilo vem energeticamente. E quando ela tem o acesso lá atrás, ela pode então elaborar e começar a enxergar essa relação de hoje sem aquela interferência. Porque muitas vezes aquela interferência está no nível, que é isso que a gente chama de nível inconsciente, e por mais que a pessoa tenha que entender o que está acontecendo no hoje e buscar uma mudança baseada naquilo que ela vivencia no hoje, ela não consegue. Porque tem um nó, tem alguma coisa, tem um foco a ser trabalhado, a ser liberado daquilo que ela viveu anteriormente. Eu tenho outro exemplo. Eu só queria deixar mais claro, né? Porque às vezes é mais claro para quem está nos ouvindo. Entendeu? Quando você está falando dessa situação, então vamos imaginar, né, pegando aqui uma situação qualquer, que essa pessoa tinha lá um marido, né, numa vida passada, atraía demais. E ela ficava reclusa. Né? Então não conseguia nem tomar nenhuma atitude, porque na época, né, mulher separada era, né, já não servia para mais nada, era mal vista, estava largada na vida, então ela guardava toda aquela mágoa, se submetendo a todo esse processo. Onde ela entrava no papel de vítima. No papel de vítima. Então essa pode ser uma situação. Daí hoje, nos dias de hoje, ela se vê numa relação onde ela também pode estar sendo traída, porque ela trai, né? Uma vez que a gente está com algo mal resolvido dentro de nós vamos atrair. Ela atrai essa situação e começa a ter a mesma atitude de vitimização. Quando hoje, no contexto da vida atual, ela poderia ter uma outra resposta. Né? Então é isso que você está dizendo, de voltar lá e fazer esse resgate. Né? E ter uma nova atitude. Uma nova atitude. É como se lá ela registrou esse padrão de submissão, eu não posso, eu não devo enfrentar essa situação. Então ela vai registrando tudo isso. E vai trazendo tudo isso. Como se fosse um repeteco. É o repeteco. Daí a reverberação que a gente fala. Então ela está num outro momento para poder agir de outra forma, aprender outras maneiras de reagir e continua no mesmo padrão. Essa que é a grande sacada da terapia de regressão, que você pode transformar-se em um padrão de conduta. É como se a pessoa teve um escuro, né? Isso. Então eu só posso agir assim. Isso. E daí ele fala, nossa, tem outras possibilidades. Eu posso fazer de outra forma. Isso. Daí a pessoa fala, nossa, sou livre para poder agir de outra maneira. Eu não estou mais aprisionada à ação e reação sempre da mesma maneira. Isso. É como, não sei se dá para colocar mais um exemplo de um caso que eu estou atendendo, que a pessoa tem uma relação muito difícil com o pai. É uma jovem de 23 anos. E em todas as regressões pelas quais ela passou, ela identifica
personagens do passado, que é o pai de hoje e que a matou em várias situações. Ou ele mata diretamente, ou ele manda matar. Então, como que começou a dificuldade dela, até ela chegar à conclusão que a questão está nessa relação? Ela nunca se colocava. Aliás, diferente, ela morria porque ela se colocava. Ela morria porque ela se colocava, vamos dizer, contra uma ideia, contra um conceito, contra uma ordem, porque são situações de épocas muito diferentes. E toda vez que ela se posicionava enquanto filho, ela foi homem nessas encarnações, o resultado era a morte. O que aconteceu? Ela registrou morte sempre pelo pescoço, decepada, espada, sempre nessa região. Como é que ela começou a ter a dificuldade? Sentindo que isso aqui sempre nela estava muito bloqueado. E na vida atual, ela não se colocava? Então, quando ela tentava se colocar, e quando ela tenta, hoje, né, ela tenta se colocar, isso fecha. Quer dizer, então ela tem uma sensação física que fecha. Ela continua com o impulso de se colocar, mas ela bloqueia. E, principalmente em relação ao pai, que vem com o mesmo padrão de querer que ela faça exatamente o que ele quer, que era o que ele fez no passado. Então, entrando por essa sensação física, é que nós fomos descobrir que essa dificuldade dela se colocar hoje com esse pai, que traz, inclusive, uma sensação física muito sofrível, que é o motivo. Então, trabalhando e limpando cada vida onde isso aconteceu, limpando toda essa energia nesse espaço, ela está hoje já conseguindo ter uma força de se posicionar diferente em relação a esse pai. Já ela percebe que a situação vem, eles vêm juntos, até para reelaborar, porque vai ser bom tanto para ele quanto para ela, a elaboração. Quer dizer, ela estava se colocando, talvez a maneira dela se pôr, né, se posicionar, fosse de uma forma muito impositiva. Isso. Hoje ela vem talvez para aprender a se posicionar, porém não desrespeitando talvez uma regra social, né, mas saber esse limiar. Então é isso que talvez essa alma tenha que aprender. A gente diz assim, para que ela viveu aquelas situações, qual era o grande aprendizado, né, que essa alma iria fazer essa grande transformação em caminho da sua evolução. Né? Então hoje ela vem com a mesma memória, né, a hora que eu vou me posicionar, algo me prende para eu poder repensar, refletir, não ser talvez impulsiva. Então tem todos esses entrar numa competitividade, quem é mais forte. Quem é mais forte, exatamente isso. Né? Porque ali eu faço, falo, mesmo que eu morra. Aquela não quer morrer, né? Mas a outra não quer parar de falar. Né? Então fica essa guerra de poder. Então talvez esse grande aprendizado. A sacada é exatamente essa. E para ambos. Para ambos, sim. Para que a pessoa possa realmente saber até onde vai a tua força e até onde vai a força do outro e como contar no nosso dia a dia com essas duas forças. É quando a gente diz que quando quem está no trabalho modifica um padrão, ela percebe a modificação do outro, porque a relação muda. Então, o importante é você conseguir perceber que tudo que você está vivendo hoje tem uma ligação com o seu passado, porque você é uma pessoa que vem vindo de um passado. E que todas as situações que estão ocorrendo hoje na sua vida, elas estão anunciando que a sua alma precisa aprender algo. E que esta aprendizagem irá fazer toda uma mudança no seu processo evolutivo. Mesmo que este aprendizado ainda venha vindo muito lentamente de várias outras situações passadas, mas que ainda está hoje aqui para que você possa transformar, elaborar e corrigir a rota. Então sempre há tempo. E o tempo é hoje. Mesmo que a gente olhe para o passado, num tempo passado, mas o objetivo e o foco é sempre o momento presente. Nós vamos dar um minutinho e já voltamos com você.